Bom, então o tema da palestra aí de hoje, né, desse meetup aí do ASP São Paulo, né, é a gente falar um pouquinho de segurança em Kubernetes, que é algo que eu venho pesquisando aí já desde o ano passado, desde o começo do ano passado, quando eu comecei a trabalhar na Trade Micro, né, eu vou me apresentar aqui direitinho no próximo slide, né, mas da ideia é trazer esse conteúdo para vocês em português, né? Obviamente os slides estão em inglês, mas eu vou trazer, né, falar, explicar tudo bem direitinho aqui para vocês em português. Isso é uma palestra, essa é uma palestra que eu preparei e venho, é fruto da minha pesquisa em segurança em Kubernetes aí desde o meio do ano passado, mais ou menos assim, focado nisso daí até agora. E a ideia é mostrar para vocês algumas formas de atacar e defender, né, alguns clusters de Kubernetes, tá? Beleza? Acho que o seu microfone não está no mudo, cabelo. Estou escutando um pouquinho aqui. Então, beleza, valeu. Então, né, primeiramente, me apresentar aqui. Deixa eu só... Ok. Pronto. Meu nome é Magno Logan, eu trabalho aí com segurança da informação já há quase 10 anos, né, com carteira assinada, digamos assim, mas já atuo na área desde 2010, mais ou menos, né, na UASP, criei um capítulo da UASP Paraíba, no qual eu liderei lá por 5 anos, foi um dos capítulos mais ativos aí na época, a gente fez o OASP Paraíba Day, né, em 2012, que tinha mais de 200 pessoas lá, um dos primeiros eventos de segurança do Nordeste, da Paraíba. Depois a gente montou o JampaSec, né, que é um evento que até hoje existe desde 2015, né, foi no qual eu fundei esse evento e hoje é tocado pelos meus colegas lá da Paraíba, porque eu não estou mais lá. Né? Então, eu sou agora pesquisador pesquisador de segurança, especialista em segurança aqui na Trend Micro no Canadá. Né? Então, eu trabalho aqui no Canadá, já moro no Canadá há quase 3 anos e trabalho na Trend Micro há mais de um ano. E meu foco atual é na pesquisa, né? Eu faço parte de um time de segurança avançada de nuvens e containers, né? Então, o foco é um time pequeno, né? Mas focado em pesquisar vulnerabilidades, ameaças e ataques relacionados a esses ambientes, né? Em nuvem, né? Seja AWS, seja Azure, seja GCP, entre outros, né? E nesse ambiente containerizado, né? Containers, ECS, Docker, Kubernetes, OpenShift e até mesmo serverless, né? Tem uma pessoa na nossa equipe que também é focada em serverless. A gente até publicou um white paper ano passado sobre isso, sobre a pesquisa dele, que é do Alfredo, que também é brasileiro, né? O Alfredo e trabalha aí, é o líder desse time de pesquisa, tá? Além disso, eu sou membro do SIG Security, né, da CNCF, né, então eu vou explicar um pouquinho o que é CNCF, né, e o que é SIG Security, né. Então, hoje em dia, eu ainda sou membro da UASP, mas eu ainda não atuo ativamente, não tenho um capítulo, né, eu tenho o pessoal aqui de Oroa, né, na cidade que eu moro, que já existe esse capítulo, eu participo, já palestrei e tudo mais, mas hoje em dia eu não sou mais ativo, membro, assim, um líder de capítulo, digamos assim, né. Então, ano passado, no final do ano passado, mais ou menos, acho que foi setembro, outubro, eu entrei para esse grupo, né, que é a CNCF, né? A CNCF quer dizer Cloud Native Computing Foundation, né? Ou seja, né, a fundação de computação nativa em nuvem, né? Traduzindo aí, nativa em cloud, né? Nativa em nuvem, assim, traduzindo ao pé da letra, né? Cloud Native, né? E aí, dentro dessa fundação, essa fundação faz parte ela é uma subfundação da Linux Foundation, tá? Então, ela faz parte do ecossistema Cloud Native, né? Onde ela visa suportar aí, apoiar vários projetos open source que estão relacionados a esse mundo que a gente chama de Cloud Native, né? Onde Kubernetes é um deles, é só apenas um dos projetos, mas tem etcd, tem Core DNS, tem Envoy Proxy, tem Prometheus, tem vários outros, né?
Então, o SIG Security, SIG quer dizer Special Interest Group, né? O grupo de interesse especial em segurança, né? Então, é um grupo focado em discutir projetos, elaborar documentos, boas práticas, né? Apoiar os projetos da CNCF na parte de segurança, né? A gente faz uma auditoria de segurança desses projetos, a gente apoia eles com isso, né? Ano passado a gente publicou o Cloud Native Security White Paper, né? O artigo aí de segurança em Cloud Native, né? Atualmente a gente tem uma equipe trabalhando na tradução desse artigo para o português, né? Quem tiver interessado aí em apoiar esse projeto também pode entrar em contato comigo. E tem também um artigo que a gente está trabalhando sobre um white paper em supply chain, né? E aí a gente tem uma série lá de acho que de 15 a 20 especialistas em segurança do mundo todo, de várias empresas, tá? Criando, né, e colaborando para criar esse artigo, esse manual aí de boas práticas em supply chain, né? Como você proteger o seu software supply chain, no caso, né? Então, é bem interessante e tal. Tem até a participação aí da Conviso, que é uma empresa brasileira, um dos artigos de referência lá é da Conviso, então é uma empresa que eu trabalhei também, que eu acho bem legal, né? Dar um salve aí para o Wagner Elias. Bom, e antes da gente começar, queria dar um disclaimer, né? Que eu não sou um expert em segurança em Kubernetes, tá? Vocês vão ver aqui que o pouco que eu vou passar para vocês, né? Vocês já vão achar que é muita coisa, porque Kubernetes é um sistema muito complexo, né? Muito complexo, né? Eu demorei muito tempo para entender como é que as pecinhas se encaixavam, que funcionava por trás, o que acontecia por trás ali, né? Então eu vou tentar dar um overview aqui para vocês de uma forma bem explicativa, bem didática, tá? Mas não tome tudo isso aqui como verdade. Se eu falar alguma coisa aqui que está errada, pode me corrigir, me questionar depois, não tem problema, a gente corrige, né? Mas estamos aqui para passar conhecimento e aprender junto com vocês, né? E eu tenho esse blog aí do KatanaSec, que eu criei esse ano, né, o katanasec.com, onde eu tento publicar pelo menos um blog por mês, um artigo por mês. Até agora estou conseguindo fazer, vamos ver até a metade do ano, com essa pandemia toda, o que vai ser, mas pelo menos um artigo por mês aí sobre segurança. Já tem 3 artigos publicados aí no blog, já estou escrevendo o 4º, né? Então deve vir aí coisas legais. E aí tem nesse blog, tem todos os meus contatos, redes sociais, LinkedIn, Twitter, GitHub e tudo mais. E também tem todas as minhas palestras anteriores, né? Então as palestras desde o começo, desde a palestra de 2010, 2011, as primeiras, talvez que não foram gravadas, mas tem pelo menos os slides ou o título da palestra ali, né? E as últimas mais recentes, a maioria foi gravada, tem o vídeo disponível no YouTube e tá lá também para você assistir, se quiser, tá? Então, beleza. Então é isso. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Não, beleza. Ok. Show. Vamos lá. Então a agenda da gente é essa daí, eu não vou entrar em muitos detalhes, apesar de parecer ser uma agenda bem grande, eu acho que dá pra gente cobrir aqui, né? Se não cobrir, eu tomo o tempo do Felipe, que eu acho que ele não se importa mesmo, né? Eu falo muito, mas vamos tentar cobrir aqui na medida do possível, sem tomar o tempo de ninguém. Então, antes da gente começar, queria pedir para vocês darem uma olhada nesse projeto do GitHub que eu fiz, né? Comecei ano passado, ele mais ou menos, acho que foi em setembro, por aí, do ano passado, né? Que eu estava estudando Kubernetes e tinha muito link, muita coisa solta, perdida e tudo mais, eu, né? Às vezes esquecia, acessava um link e não conseguia mais achar. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou criar um projeto no GitHub com uma listinha, né, dos links que eu já li, que eu já estudei, material de referência que eu acho interessante, né? Vai que ajuda alguém, vai que ajuda outras pessoas aí, acho que vai ser bem legal, né? Então eu criei esse projeto aí, o Awesome Kate Security, né? O Awesome Kubernetes Security List, né? Esse projeto aí do GitHub, o link tá aí no slide, tá? No meu GitHub.
E esse projeto já está com mais de 500 estrelas lá no GitHub, é um projeto aí que tem menos de 6 meses, acho que é bem legal. Cresceu bastante nos últimos meses aí que eu vim participando de eventos, palestrando, conhecendo novas pessoas e adquirindo novas referências, testando novas ferramentas. Então tem bastante coisa legal, tem uma sessão bem introdutória para quem quer aprender Kubernetes, né, sem focar em segurança, para entender como funciona, né, e depois ele entra ali nos conteúdos mais técnicos, digamos assim. Tem livros gratuitos, PDFs que você pode baixar, tem cursos, tem falando sobre certificação, tem de tudo ali, tá? Então, só antes da gente começar, recomendo darem uma olhada, marcarem ali como referência, né, para ficar aí com vocês, tá? Praticamente todas as referências que eu uso aqui nesses slides estão lá, né? Se não tiver, eu atualizo em breve. E quem quiser também submeter um PR lá, né, achar algum link que não esteja lá, né, o que agora eu acho difícil acontecer, mas pode ter, né, então pode mandar um PR lá que eu adiciono, né, rapidamente, beleza? Tranquilo. Bom, então, né, o Magno, que é Kubernetes, né? Então, a pergunta que não quer calar aí, né, a pergunta que eu mais escuto no UHC, né, que é o Ultimate Hacking Championship, que eu participo aí quase todo domingo com o pessoal aí da Hacking Sports, com o Igor Rincon, o Cadu Vieira e tudo mais, né? E aí os primeiros desafios que eu fiz, que eu participei com eles, obviamente tinha que ser de Kubernetes, né? Alguns desafios ali, né? Alguns challenges e tal para invadir os clusters, para achar informações sensíveis nos clusters, para escalar privilégio dentro de um cluster, fazer um container escape. Então, tudo isso a gente já fez ali, já tem, né, num CTF brasileiro, né, ao vivo ali, a gente já tem esses desafios aí, né, isso aí tá tudo gravado, né. Mas aí o que é Kubernetes, né? Então, no sentido, né, no sentido da palavra ali, Kubernetes quer dizer Helmsman, né, que significa, é uma palavra em grego, né, que significa Helmsman, né, se você traduzir para inglês. Né? E o que é Helmsman, né, em português? É o timoneiro, né? É o capitão do navio, né? Normalmente, quer dizer, não necessariamente é o capitão, né? Mas é o cara que dirige o navio, né? Que muitas vezes é o capitão, mas pode ser que não, né? Então é o timoneiro, né? E aí o símbolo do Kubernetes aí é justamente esse timão, né? Que a gente chama em inglês, a gente chama helm, né? Com essas sete pontas aí, essa questão dessa direção, né, digamos assim, do navio, né? Mas beleza, né, o que isso significa, né? Você pode, se você já conhece Docker, né, entende um pouquinho de Docker, né? Eu não vou abordar muito aqui o significado, senão não vai dar tempo. Mas o conceito de containers, né? Ou seja, o Docker é uma forma de você criar e gerenciar containers, certo? E containers, né, nada mais é do que aplicações containerizadas, né? São aplicações ou processos isolados que rodam ali como achando que eles estão sozinhos ali no mundo, né? Que eles não conseguem enxergar outros processos fora dele, né? E normalmente nos containers você tem pelo menos um processo, né? Pode ter mais, tem alguns que tem mais ali rodando, mas a ideia, a boa prática é você rodar um processo por container, né? E aí já a analogia de container, né? Docker, container e tudo mais, né? Kubernetes vem para ser o navio, né, que leva os containers. Nessa semana aí, acho que quem nunca ouviu falar de Kubernetes ou começou a conhecer por causa dessa semana a notícia aí do navio encalhado lá no canal Suez, né? Então, eu acho que foi bem... Saiu um monte de memes, de notícias aí falando de Docker, de container, de Kubernetes, né? Mas basicamente seria isso, né? Você tem um navio, né, que leva os containers. Então, nesse caso, o navio seria o Kubernetes, né? E aí o timão, aí, a direção seria para simbolizar, né, o direcionamento desse navio, né? E aí, falando um pouco mais, Kubernetes ele surgiu para ajudar a orquestrar e gerenciar esses containers, né? Quando o Docker surgiu em 2013, né, você criava os seus containers e tudo mais, mas você mesmo tinha que gerenciar, né? E aí ficava difícil, porque se num host você já tinha, tipo,
30, 40, 50 containers ou centenas, dependendo do seu ambiente, né? Imagina você fazer isso e gerenciar isso manualmente em vários hosts. Você tem que acessar cada Docker host, né? Para gerenciar, para ver se está tudo ok, para ver se um container morreu, reviver ele ou criar um novo, né? E tal. Então, isso ficou inviável, né? Ficou inviável. E foi daí que em 2014, né? Surgiu, né? Foi lançado publicamente o Kubernetes, né? Kubernetes foi desenvolvido pelo Google, né? Baseado em 2 projetos internos deles, que são o Borg e o Omega, né? Ele é desenvolvido em Go, na linguagem Go, Golang, né? Como a maioria dos projetos, né, da Cloud Native, da CNCF, né, da Cloud Native Compute Foundation, né? Hoje à tarde a gente estava num grupo lá do Telegram, o cara discutindo lá qual é a melhor ferramenta, a melhor linguagem de programação para desenvolver uma ferramenta de segurança, né? Aí assim, eu disse, cara, eu não tem melhor linguagem, a melhor linguagem é que você sabe, mas eu recomendaria, se eu tivesse que recomendar a opinião pessoal, eu recomendaria você aprender a fazer em Go ou Rust, né? Que são 2 linguagens que são extremamente eficazes, são extremamente eficientes e estão ganhando bastante tração, né? Estão ganhando bastante aceitação aí pela comunidade, né? O Kubernetes é feito em Go, o Docker é feito em Go e várias outras, tipo, 90% das ferramentas da CNCF são feitas em Go, ou seja, 90% das ferramentas que rodam na nuvem para manter o seu ambiente de nuvem, open source, obviamente, rodam em Go, né? Então, seria interessante até para você aprender e conseguir analisar o código dessas ferramentas, achar vulnerabilidades no código delas, né? Eu acho que seria uma experiência interessante. Beleza, eu já falei aqui do nome grego, né? Kubernetes e tal. E também uma outra questão, para quem não sabe, o Kubernetes também a gente chama ele abreviado de K8s, né? K8s, né? E aí a curiosidade é só que americano gosta de abreviar tudo, né? Então o K8s simplesmente significa que entre o K e o S de Kubernetes tem 8 letras, né? Se você contar ali o Kubernetes, né? São 8 letras, então por isso que chama K8s, né? Só essa curiosidade aí para vocês. Alguma dúvida aí, Cabelo, Fernando? Se tiver alguma coisa, pode interromper, tá? Super bacana. Toca o barco aí. Show. Qualquer coisa, Fernando, também você intervia aí, faz uma interrupção. Pode interromper, sem Isso, problema. interrompe em tempo real aí. Tá ok, Fernando? Claro, combinado. Beleza. Então vamos falar um pouquinho da arquitetura do Kubernetes, né? O que funciona ali dentro, o que tem ali dentro. Isso também ainda é uma visualização em alto nível da arquitetura, né? Ainda tem subcomponentes, né? Componentes de componentes ali dentro, né? Que não dá para a gente entrar em tantos detalhes aqui, tá? Eu estou apontando para cá porque o meu monitor está aqui, tá? Meu monitor que eu estou olhando os slides está desse lado, mas beleza. Então a arquitetura do Kubernetes, ela basicamente ela funciona, né? Você tem que ter o ideal, né? O mais recomendado é que você tenha no mínimo duas máquinas, né? 2 máquinas virtuais ou bare metal, ou 2 instâncias ali, né? Você tem uma instância, vai ser o nó master, né? Que hoje em dia normalmente a gente chama de control plane, né? O plano de controle, né? E você tem uma outra instância que vai ser o seu worker node, né? O seu nó trabalhador aí, tradução literal, tá? Não sei se usam esse termo em português. É o mínimo, né? Aí alguém vai perguntar: dá para rodar o Kubernetes só com uma instância, com uma máquina? Dá, mas não é recomendado. Normalmente você faz isso em ambiente de desenvolvimento, né? Utilizando o Minikube ou o K3S, onde o seu control plane também roda as suas aplicações do seu ambiente, né? As suas aplicações lá, o seu banco de dados, a sua aplicação web, o front-end, o back-end, roda tudo na mesma máquina. Só que isso não é o recomendado, tá? Por padrão, o Kubernetes tem até uma configuração por padrão que ele não deixa você rodar aplicações, né, a não ser as aplicações do próprio Kubernetes ali, que estão ali no control plane, ele não deixa você rodar por padrão no masternode. Então ele tem uma configuração lá que a gente chama de, se não me engano, Node Affinity, alguma coisa assim, afinidade de nós,
né, que ele diz assim, que isso, nesse nó master, nesse control plane, só roda os pods, né, que é o nome dado aos containers do Kubernetes. Deixa eu explicar isso aí agora, quando eu falar da arquitetura, né, então ele não deixa você rodar. Se você tentar lá, enquanto você não mudar essa configuração e desativar essa afinidade aí, ele não deixa, né? Então, o ideal é que você tenha no mínimo 2, um control plane e um worker node. Obviamente, né, se você precisar de mais né, equipamentos aí, mais ambientes, mais aplicações que você queira rodar no seu cluster, aumentar o seu cluster, o ideal é você colocar mais worker nodes, né? Você tanto pode fazer o escalonamento horizontal, né, criar novas máquinas, ou vertical, criar máquinas mais parrudas aí no seu ambiente, tá? Beleza. Então aqui no control plane, aqui do lado esquerdo dos slides, né, a gente tem basicamente 5 componentes, né? E a gente já pode visualizar aí, para quem gosta de modelagem de ameaças, né, que tem um componente bem central aí, bem principal, né? Desculpa. Opa. Opa, engasguei aqui. Muita calma, muita calma. Tô nervoso. Isso eu tenho certeza que não. Fica tranquilo. Beleza, vamos lá. Foi, passou. Se quiser dar uma pausa, tudo bem, ô Marlon. Não, tá tranquilo. Tá ok, obrigado. No control plane, né, como eu tava falando, a gente tem o Kube API Server, que é bem no meio aí. A gente pode ver que praticamente toda a comunicação passa por ele, né? Então, né, todos os componentes, tanto do próprio control plane, que se comunicam com ele, quanto ele se comunica com os componentes ali dos worker nodes, tá? E o que é esse Kube API Server, né? É um servidor de API. Quem já trabalhou aí com API, API REST, né, já sabe, o conceito de API já está bastante difundido aí, né, em aplicações web. Hoje em dia o mundo é movido a APIs, né? Tem até um OASP Top 10 para API agora, que foi lançado em 2019 aí pelo Where is Yalon, da Checkmarks, né? E outras pessoas. Já tem a versão traduzida, se eu não me engano, para português, né? Do Top 10 de API. E ele é basicamente isso. Ele é um API Server. Ele vai receber as requisições e vai direcionar para os locais corretos, né? É um servidor de API, certo? Mas para o que? Do Kubernetes chama de Kube API Server. Beleza. Do lado... Vocês conseguem ver meu mouse aqui? O meu ponteiro? Sim. Tá. Show. Beleza, então dá para apontar aqui. Então aqui do lado direito, né, inferior, a gente tem o Kube Scheduler, né? Kube Scheduler é o quê? Ele vai ser o esquedulador, né? O agendador, né? Então quando eu quero criar um pod, né, um container no meu cluster, vai ser ele que vai fazer isso, vai pedir, né, vai mandar a requisição, né, ele vai disparar a requisição aqui para o API Server, e o API Server vai mandar essa requisição para o Kubelet, que é quem realmente cria o container, né, nessa máquina, tá? Então o scheduler é esse agendador aí. Beleza. Aqui do lado esquerdo ele tem o etcd, né? O etcd, ele é a base de dados do meu cluster, né? Ele é um banco de dados aí, chave e valor, né? Onde todas as configurações, todos os objetos do meu cluster, né? Os objetos ali normalmente representados em YAML, né? Estão salvos ali dentro, né? E aí aqui fica importante falar um conceito, que é o conceito de desired state, né? No Kubernetes, né? Ele tem esse conceito, né? A gente tem a forma... Tem duas formas, na verdade, né? A gente tem a forma imperativa, né, de pedir para ele criar um container, né, com o kubectl lá, que a gente vai ver ali, não sei se dá tempo de ver, mas eu vou falar um pouco aqui, né, que é a linha de comando para eu operar o meu cluster, né? Assim como o Docker eu tenho, né, a linha de comando Docker, o Kubernetes eu tenho o kubectl, kubecontrol, kubectl, como você queira chamar, né? E aí, eu posso criar os meus containers, os meus pods, através do kubectl ali, dizer, ó, kubectl create pod,
né, Nginx, tal, beleza. Ele faz. Essa é a forma imperativa de criar, né? Eu tô mandando ele criar, ele vai lá e cria. Só que também tem a forma declarativa, tá? Que é uma coisa bem interessante do Kubernetes, né? Que é o quê? Eu crio o meu arquivo YAML, eu defino esse meu arquivo do meu ambiente, dos objetos do meu cluster, né? Eu posso ter vários objetos aí no meu cluster, posso ter pods, posso ter deployments, posso ter serviços, namespaces e tudo mais, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu digo, né? Eu aplico esse arquivo no meu cluster, né? Que vai para o etcd, né? E quando eu aplico isso, quando eu faço essa requisição aí pro etcd, eu salvo lá e acabou. Eu não quero saber como o Kubernetes vai fazer isso. Eu quero que ele leia o meu arquivo, interprete, entenda o que eu estou pedindo, né? E reflita esse estado, né? Esse estado desejado, por isso que chama desired state, porque o que eu estou passando para ele é um arquivo do que eu desejo que exista no meu cluster, né? Por isso que chama desired state. Então eu passo para ele esse estado desejado no meu cluster e o Kubernetes, né, vai se comunicar ali entre os componentes todos dele, para garantir que o meu, né, o que está salvo no meu etcd reflita exatamente o que está rodando no meu cluster. E aí ele vai criar os pods, né, vai criar os namespaces, deployments e o que for que você tenha definido ali no seu YAML, né? O seu arquivo YAML, tá? Então é importante entender esse conceito de desired state, porque o Kubernetes ele está sempre checando, né? Constantemente checando, ó, o que está criado, o que está rodando agora, é o que está refletido no meu banco de dados, né? E vice-versa. Ah, beleza, então não faço nada. Opa, mudou alguma coisa, um pod morreu. Não, eu tenho que ter 3 pods desses, eu só tenho 2. Opa, vai lá e cria outro pod, né? Então ele fica constantemente, se você tiver a oportunidade de um dia analisar os logs do Kube API Server, né, você vai ver que ele está constantemente passando essas requisições e fazendo essas verificações, tá? Beleza. Aqui em cima a gente tem o Kube Controller Manager, né? É o gerente controlador do Kubernetes, digamos assim, né? E aí eu vou pedir desculpa adiantado se tem algum gerente aí na palestra, mas a gente sabe que gerente não faz nada, né? O gerente manda, né? O gerente delega, né? E aí, justamente da mesma forma que o gerente delega, esse Kube Controller Manager, ele também delega, né? Ele tem uma série de subcomponentes ali, né? Tem o pod controller, o service controller, então são pequenos subcomponentes aqui dentro, né, que fazem essas verificações, que verifica se o número de pods está ok, se os pods estão rodando, estão, né, rodando em estado saudável, estão funcionando corretamente e tudo mais, né? Então ele não faz muita coisa, mas ele tem lá, né, os peão ali embaixo dele que fazem essas verificações no cluster, tá? E só pra gente descontrair, tá, pessoal? Brincadeira. Se meu chefe escutar isso, ele vai brigar comigo. Então, aqui no outro lado direito, a gente tem o Cloud Controller Manager, que ele é basicamente, né, e talvez você não encontre esse nome em todas as ilustrações de arquitetura de Kubernetes, porque ele é feito para gerenciar os recursos da nuvem, né? Então, não necessariamente você precisa rodar o Kubernetes na nuvem, né? Tem pesquisas aí de adoção do Kubernetes dizendo que a maioria da adoção dele, onde o Kubernetes está rodando hoje em dia, a maioria é bare metal, é on-premises, né? Então, é bem interessante isso, né? Mas o Cloud Controller Manager, assim como o Kube Controller Manager, né, também ele não faz muita coisa, ele gerencia isso daí, ele tem os subcomponentes dentro dele, que gerenciam questão de disk volume, né, load balancer, porque o Kubernetes não faz isso, né? E aí, por exemplo, se eu tô na AWS, por exemplo, eu preciso expor um serviço, né, ele vai criar um load balancer na AWS para mim, né, fazer essa comunicação. Então, dependendo do ambiente de nuvem que eu tiver, ele faz isso para mim, né? E lembrando que em serviços gerenciados, tá, pessoal? Serviços gerenciados como EKS da AWS, o AKS da Azure e o GKE, né, o GKE da GCP do Google, né?
esses serviços gerenciados, onde eles fornecem o componente do Kubernetes para você, você não tem acesso a esse control plane, né, esse master node aqui. Você só tem acesso a um endpoint de API, né, que você vai usar esse endpoint para fazer as requisições, mas você não tem acesso. O que eu digo acesso é o quê? Acesso físico, acesso SSH, digamos assim, né? Acesso ao host ali, onde está rodando esses componentes. Isso é abstraído para você, e você também não tem que se preocupar com a segurança desses componentes, o que é, né, aí relativamente bom, dependendo, a não ser que você tenha algum requisito de compliance, né, eu acho que facilita utilizar os serviços gerenciados, tá? E aqui a gente tem, do lado dos worker nodes, né, a gente tem exemplo aqui, eu tenho 3 worker nodes, mas basicamente eu vou ter 3 componentes. Eu vou ter o kubelet, né, o kubelet, tal, tem gente que fala kubelet, tal, não importa a pronúncia, é o daemon, né, o daemon que vai ser responsável por gerenciar o Container Runtime Engine, né, a engine que roda, né, os containers, né, que por padrão é o Docker, né? Mas isso aí vai mudar, né? Tá sendo já mudado. Alguns meses atrás teve até uma confusão na internet, porque eles disseram que iam deprecated, né? Iam depreciar o Docker. Na verdade, eles não estão tornando o Docker obsoleto aí no Kubernetes, né? E parando de usar. Eles estão tornando... tem toda uma história por trás, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eles têm o Kubernetes para rodar com Docker. Ele usa um componente chamado Docker Shim, né? Entenda Docker Shim como se fosse uma gambiarra para poder rodar o Docker ali dentro, porque o Kubernetes ele é feito para rodar containers que são compliance com a... como é que é o nome disso? Container Interface... Tem um padrão de container, OCI, se eu não me engano. Open Container Interface, eu acho que é isso. Então, o Kubernetes é feito para rodar esses containers. É isso mesmo, viu? Não é. É isso mesmo. Isso mesmo, né? Isso. Beleza. Valeu. Então, o Docker não é OCI. Né? Eles já tiveram várias discussões para tornar o Docker OCI, e ele não segue esses padrões. Por isso que tem esse Docker Shim, né? Em Shim em inglês, SHIM, né? Como se fosse um calço, né? Como se fosse um ajuste ali. Para mim, isso é uma gambiarra, né? Então, eles não querem mais manter esse componente, porque quem mantém é a equipe do Kubernetes, que desenvolve o projeto, por isso que eles estão fazendo, né, esse deprecated aí. Não quer dizer que você não vai poder usar mais container Docker no Kubernetes. Pode, né? Pode. Só vai mudar essa questão. Suas imagens Docker vão continuar funcionando e tal. Não tem mais... não vai acontecer nada demais, não vai ser o fim do mundo, aí como o pessoal imaginou quando saiu essa notícia, né? Outros componentes, outras container runtime que você pode utilizar, né, são o containerd, né, que eu acho que vai ser o adotado como principal, porque também é um projeto da CNCF, né? Tem o CRI-O, né, CRI-O, e tem o Podman, né? Deve ter outros aí, mas são os que eu lembro agora, né? Beleza. E aí eu tenho, além do kubelet, eu tenho o kubeproxy, né? E aí o kubeproxy você entenda ele como basicamente o componente que vai controlar toda a comunicação interna entre containers, entre pods ali dentro do meu cluster, e também a comunicação externa, né? Receber requisição externa. Para quem conhece de Linux aí, basicamente o que o pod vai fazer, o que o kubeproxy vai fazer é trabalhar ali com IP tables, tá? Né? Resumidamente assim vai ser isso daí. E além do kubeproxy eu tenho um Container Runtime Engine, né, que eu já falei aqui, que por padrão, né, ainda é o Docker, mas que vai mudar em breve, né? Então, nesse caso, esse computadorzinho aqui seria Container Runtime Engine, beleza? Tranquilo. E, né, um detalhe, né, que eu já venho falando aqui, mas só para ficar bem fixado aí para vocês, é que no Kubernetes, a menor unidade que a gente pode rodar no Kubernetes não é um container, e sim um pod. Né? Então, POD, nada mais é do que um encapsulamento, né? Um encapsulamento é um objeto ali, onde eu posso rodar, dentro desse pod, eu posso rodar um ou mais containers, né? Então, não é um para um, né? Não é um pod tem sempre um container, não, né?
tem alguns conceitos aí e abordagens e melhores práticas de utilização do Kubernetes, onde eu preciso de um outro container rodando dentro do mesmo pod, né? E aí eles compartilham o mesmo PID, eles compartilham o mesmo IP, né? Então eles se comunicam ali, os dois containers se comunicam ali via localhost, né? Podem se comunicar via localhost, né? E isso facilita por questões de como eu só quero que o meu container faça só uma coisa, né? Então o meu container aqui roda a aplicação, né, a minha aplicação web e tal, que eu queira expor aí no meu cluster, e esse container aqui, ele roda como a gente chama de sidecar, né, sidecar é como se fosse aquela motinho, né, que você tem não é a garupa, né, é um carrinho do lado, né, que você tem aqui, isso é sidecar, né, então o cara tem na motinho, é o container principal, e o carinha aqui que vem, tipo, normalmente os caras tem uns filmes que botam o cachorro, né, do lado da moto aí. Então, esse é o sidecar. Por quê? O meu container funciona exclusivamente para rodar minha aplicação e esse sidecar ele pode servir para coletar métricas, coletar logs e mandar para um repositório central, né? Um ELK, né? Um Logstash que bana lá, ou um Splunk, um CIEM da vida que eu queira analisar esses logs, tá ok? Então, para ficar bem esclarecido, no Kubernetes a gente não faz o deploy de containers, a gente faz deploy de pods, no mínimo, né? Hoje em dia a gente já não faz mais o deploy de pods, tem outros componentes ali, como deployments, né? Que eles facilitam o gerenciamento dos pods, né? Eles automatizam algumas tarefas, né? Por exemplo, se eu só faço um deployment do pod, né? Se o meu pod morreu, eu vou ter que ir lá e vou ter que subir ele, vou ter que ver o que aconteceu, né? Se eu uso um deployment, né, para colocar esses pods, eu posso facilmente escalar ele e dizer, ó, tem uma réplica, eu quero 3. Ele vai lá e sobe mais 2, né? Tem 3, eu quero 1. Ele vai lá e mata 2, né? E eu posso fazer a questão de updates, né? Eu subo um pod novo com a nova versão, direciono o tráfego para essa nova versão, né? Quando eu vejo que está tudo ok, eu mato os outros com as versões antigas e vou subindo novos containers com essa versão nova. E da mesma forma eu posso fazer o rollback. Deu alguma coisa errada? Opa, não. Direciono o tráfego para essa versão antiga, né? Mata a versão nova e vou corrigir o problema para entender o que aconteceu, né? Então ele trabalha, esses deployments facilitam toda essa administração aí do seu cluster, tá? Beleza, de Kubernetes que eu vou abordar assim de base, de introdução, vai ser isso, tá? Até para a gente não perder muito tempo, né? Já foi quase meia hora aí falando só desses primeiros slides, porque para a gente poder entrar na parte de ataque, né? Tem uma outra palestra que eu dei acho que mês atrás, 2 meses atrás, pro pessoal do capítulo da WASP Natal, né? Que também está salvo lá no meu blog, né, nas palestras, tem um vídeo lá gravado, tá no YouTube, onde eu falo mais dessa parte introdutória do Kubernetes, como é que ele funciona, né, o mais 101, né, essa palestra aqui, a intenção dela é ser o próximo nível daquela palestra anterior, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa, pode perguntar no final, não tem problema, eu explico. Beleza, então agora a gente vai para a parte... Opa, foi 2 vezes. Vai para a parte do ataque, né? Vamos atacar aí, mas o que a gente vai fazer para atacar esse cluster, né? Então, não sei se vocês conhecem, quem trabalha com segurança aí, principalmente a parte de segurança ofensiva e defensiva, já deve ter ouvido falar do MITRE Attack Framework, né? Um framework bem conhecido, né, do MITRE aí, que é justamente como se fosse uma central de conhecimentos, né, de táticas, técnicas e procedimentos, né, utilizados por atacantes, por threat actors, né, reais, né, por ataques reais, né, baseados em cenários reais. Então, né, a gente tem uma série de ataques que ocorreram aí, por exemplo, esse mais recente do SolarWinds, aí do Exchange Server, né, eles vão trabalhando e criando essas técnicas, caso elas já não existam ali no MITRE Attack Framework, né? E aí ele tem a versão Enterprise, né, do ataque, né, que daí é mais para ambientes corporativos. Ele tem a versão em cloud, né? Hoje em dia está dividido em AWS, Google e Azure, mas eles vão juntar em um só. Deve sair uma nova versão
falando das 3 ambientes de nuvem, porque são praticamente os mesmos ataques ali, só muda o nome dos serviços, né? E tem também um para Linux, para Windows e por aí vai, né? O que a gente vai falar aqui é de um novo ataque que saiu, né, mês passado, né, ainda foi em fevereiro, né, que é o ataque para containers, né, o MITRE Attack for Containers e Kubernetes também, né, eles não colocaram no nome ali, mas as táticas têm também as táticas e técnicas ali do Kubernetes, tá? Só que antes de eu falar desse MITRE Attack para Containers, né, eu vou mostrar para vocês aqui, né, uma matriz que saiu ano passado foi publicado pela pessoal da Microsoft Azure, né, no blog deles em abril do ano passado, aí quase exatamente um ano atrás, praticamente, né, e eles publicaram essa matriz baseado no MITRE Attack Framework, né, e aí foi nessa matriz que eu me baseei os meus ataques, a minha pesquisa, né, o que a gente faz lá no meu trabalho, no dia a dia, a gente trabalha muito com ADD, né? O que é ADD? Attack Driven Development, né? A gente faz uma modelagem de ameaça do ambiente, né? A gente tenta modelar um tipo de ataque, onde é que o atacante poderia começar, o que ele faria ali, como é que ele entraria no ambiente, faria escalada de privilégio, movimentação lateral, né? A gente cria um diagrama, que é um diagrama que eu vou falar aqui também nos próximos slides, né? E aí depois a gente vai para a prova de conceito, né? Para a POC, ou seja, eu vou agora subir um ambiente real e tal, e simular como se eu fosse um atacante, como é que eu exploraria isso daí, né, e replicar todo esse processo para ver se o que eu previ na minha modelagem de ameaças realmente pode acontecer, né, e aí beleza, então é uma das coisas que a gente faz lá no dia a dia com esses serviços aí de containers em nuvem, tá? Só que essa tabela, essa matriz aí, não é uma matriz oficial do MITRE, né, do MITRE, como queiram chamar, até porque eles não chamaram, né, de MITRE Attack Framework, eles chamaram de Kubernetes Threat Matrix, né, matriz de ameaças do Kubernetes aí da Microsoft, tá? Para deixar bem claro, né, no começo, quando isso foi publicado, tinha muita gente falando que isso era o novo MITRE, mas isso não é, né? Obviamente, o pessoal do MITRE se baseou, né, como ponto inicial, se baseou nessa matriz para criar a matriz deles, né? Então, aqui, apresento aí para vocês em primeira mão aí para o Brasil, né, que eu acho que ainda não teve nenhuma palestra ainda que apresentou isso, né, em português, né? Apresento para vocês a primeira versão, né? Essa é a primeira edição aí do MITRE Attack para Containers, tá? Então, essa é a matriz que foi gerada pelo MITRE com o apoio de várias empresas, sendo a gente uma das empresas que eu acho que foi uma que contribuiu primeiro, né, ano passado, quando eles publicaram esse chamado para a comunidade, em dezembro do ano passado, né, a Jane Burns, que é a líder desse projeto aí do MITRE para nuvem e para containers agora, ela publicou um blog lá e a gente entrou em contato, passando as informações, os dados e as pesquisas que a gente já havia publicado anteriormente, né, baseado nas honeypots que a gente tem, né, de Docker e agora também de Kubernetes, né. Então, os ataques que a gente já tinha visto, né, os threat actors mais conhecidos e tudo mais, e quais eram os objetivos principais, né, desses atacantes em comprometer esses ambientes, tá? Então, vai ter aí várias técnicas, eu não vou entrar em detalhes em todas elas, senão não vai dar tempo, tá? A gente vai abordar algumas delas aí no meu cenário que eu bolei, não baseado nesse ataque aqui, porque ele ainda não existia, ele saiu no mês passado, né, mas sim na matriz de ameaça, né, da Microsoft, que inclusive saiu uma atualização dessa matriz, eu acho que semana passada, tá? Eu ainda tenho eu dei uma lida rápida no artigo, mas ainda tenho que ler com calma, tá? Então, recomendo também darem uma olhada, o link está aí para vocês, né? O que está em verde é justamente o que são técnicas novas, né, ou subtécnicas novas aí, né? Criar um container, fazer um container escape para o host, essas coisas aí, tá? Beleza. Não vou entrar em detalhes, tem tudo isso no blog aí do MITRE, explicando cada uma dessas técnicas. Ok. Bom, beleza. Aí eu sei que está um pouquinho pequeno para vocês verem, não sei como é que está aí no monitor de vocês, mas eu posso até passar o link direto do diagrama, né, de visualização do diagrama, não tem problema. Mas eu bolei, justamente no ano passado, eu bolei essa modelagem de ameaça, esse diagrama aí. Eu fiz lá naquele... Esqueci o nome agora.
o softwarezinho online lá. Beleza, mas eu fiz baseado, né, no Mitre também, no MITRE, utilizando as técnicas, né, ali as táticas no caso, né, como na lateral esquerda você pode ver, tem o nome de cada uma, acesso inicial, execução, escalação de privilégio, não tem todas, obviamente, mas tem a maioria delas aí, e eu fiz todo esse cenário, né, baseado no quê? Numa aplicação web vulnerável, né, uma aplicação web vulnerável rodando dentro de um pod, né? Esse pod está rodando dentro de um cluster, né? E essa aplicação web ela tem uma vulnerabilidade, né? Uma vulnerabilidade crítica, uma vulnerabilidade grave, que é uma vulnerabilidade de RCE, né? Eu tenho um exploit aqui de RCE. RCE quer dizer Remote Command Execution, né? Até eu acho que saiu um blog da Conviso, acho que foi hoje, falando do que é RCE, do que é Remote Command Execution. Também recomendo dar uma olhada, tá? E aí, a partir daí, né, essa é uma das formas mais comuns, mais simples de você conseguir acesso a um cluster, né, ou a um pod de um cluster, né, hoje em dia é você conseguir explorar uma vulnerabilidade, pode não ser um RCE, pode ser alguma coisa que leve você a conseguir executar comandos, um command injection, por aí vai, tá, e que você consiga executar comandos dentro da shell, dentro de um container, né, que tá dentro de um pod ali, digamos assim, né. E aí, sem perder muito tempo aqui, conseguir a shell dentro de um container, o que eu posso fazer, né? Então, eu posso fazer um reconhecimento, primeiro saber que eu estou dentro de um container, né? Entender o que é isso, o que é estar dentro de container. Se eu ver poucos processos rodando, um processo rodando, isso já é indicação. O nome do host ali, né, com aqueles nomes aleatórios no final, ali no sufixo do host, também já indica que é um container, né? Eu consigo ver as variáveis de ambiente, né? E eu posso ver se tem variáveis do próprio Kubernetes para saber se eu também estou num cluster Kubernetes, né? Eu vou mostrar aqui os comandos para fazer isso, né? Tem um softwarezinho chamado MI Contained para saber se realmente você está num ambiente isolado, um ambiente containerizado, né? E por aí vai. Aí eu faço o reconhecimento do cluster, né? E daí, a partir disso daí, eu sei que eu estou num ambiente containerizado, estou num ambiente, né, isolado, né? E o que eu posso fazer, né? Um ambiente em nuvem, né? Se eu estou rodando esse cluster na nuvem, seja ele não gerenciado, né? Unmanaged, como a gente fala, né? Eu subir as instâncias EC2 e aí ligar essas instâncias no cluster, ou estiver utilizando uma funcionalidade, né? Um serviço gerenciado, né? Que no caso da AWS é o EKS, né? Só de eu conseguir um shell num pod, num container desse, né? Para o ambiente em nuvem é o mesmo que eu tá rodando na máquina, né? E eu vou explicar por quê, né? E me entendam, né? Eu estando dentro de um container desses, eu consigo fazer requisições para metadados, né? A API de metadados das instâncias, né? Aquela API Instance Metadata, né? Que é por padrão, lá tem um IP padrão, não lembro o número tal, mas é sempre esse mesmo, né? E tem alguns caminhos ali daqueles endpoints de metadados que podem me fornecer credenciais, né? Credenciais da instância, credenciais do ambiente, né? As chaves lá da AWS, né? As secret keys e a access key, né? Então, dentro do meu container, eu consigo fazer essas requisições já, né? Eu não preciso necessariamente escapar para o host, né? Fazer o container escape, tá? Então, aqui, beleza, eu estou fazendo esse escape, tá? Mas eu não necessariamente preciso fazer isso, tá? E aí, para fazer o container escaping, né, eu posso utilizar uma vulnerabilidade, né, do ambiente, seja uma vulnerabilidade do runC ou algum outro tipo para fazer esse escape e escapar para o host, né, que a gente chama, e eu acessar a máquina virtual, ali a instância que está rodando esse cluster Kubernetes, né? Provavelmente vai ser um worker node, né? Porque eu invadi, né? Eu acessei ali pelo container da aplicação, né? Então vai ser um worker node, né? Ou eu posso, dependendo das permissões que aquele pod tiver, o pod, dentro dele, armazena credenciais, né? Ele tem uma conta de serviço, uma service account, que fica sempre no mesmo diretório, né? Agora também não lembro o diretório de cabeça, mas eu acho que é var, etc, Kubernetes, alguma coisa service account, beleza. E aí, dependendo das permissões dessa credencial, né, se o cluster estiver mal configurado, estiver muito permissivo, né,
eu posso criar containers, eu posso roubar essa credencial, né? Pego lá que está no diretório do container, é só eu copiar ela lá, dar um cat, peguei, né? E aí o que eu faço? Eu posso fazer uma requisição para o meu API server, né? Eu vou saber qual é o API server, por quê? Porque ele está salvo nas variáveis de ambiente, né? Então eu vou saber o IP do API server ali, pego esse API server, pego esse token, faço uma requisição até com o próprio curl, né? E passando esse token, se eu tiver permissões, eu posso criar um novo container, né? E aí eu posso criar um novo container com privilégios, né? O privilegiado, né? O privilege igual a true, né? E aí eu basicamente estou quebrando, né, a principal funcionalidade ali de containers, tá? Fazendo esse escaping e tudo mais. Tem até uns comandos que faz isso, eu vou mostrar lá na frente. Mas beleza, e aí o céu é o limite, né? Caiu para dentro, dependendo das permissões, faz o recon, eu posso listar os segredos do Kubernetes ali, né? Que são um objeto do Kubernetes onde guarda informações sensíveis, que não é criptografado, é só encodado em base 64, então normalmente não é segredo, né? Não recomendo utilizar, a não ser que você acione a criptografia dele no etcd, né? Tem como acionar isso, mas não é por default, né? Então você acionando isso, beleza, vai ser criptografado, mas se não, é em texto plano. Você pode acessar o Pod Service Account, que eu já mostrei aqui também, e por aí vai, né? E o que é mais comum, né? Que eu tenho impacto, né? Eu posso destruir dados, né? Rodar algum ransomware, alguma coisa assim, fazer uma negação de serviço no meu cluster, ou o mais comum é o que a gente chama de resource hijacking, né? O sequestro de recursos computacionais. O que isso quer dizer? Traduzindo em termos leigos, né? É minerar criptomoedas, né? Minerar não é Bitcoin, normalmente eles usam a moeda Monero, né? Mas o que é mais comum nesses ambientes, no Docker e em Kubernetes, quando eles exploram, ou eles criam um container para minerar Monero, ou eles conseguem escapar do cluster, né? E aí tem acesso ao ambiente da nuvem, né? Se estiver rodando em nuvem, desculpa, e instanciam, né? Lançam uma nova instância, aquela instância parruda ali, com, né, large 5x, não sei o que, e aí rodam o CryptoMiner, né, o minerador de criptomoeda dentro dessa instância parruda aí, até você receber a conta da AWS lá e tomar um susto, né? Então isso é o que mais acontece, 90 a 95% dos casos, tá? Beleza, e aí com isso daí, né, aí modelei isso daí, aí vamos para a prancheta, né, saímos da prancheta e agora vamos para, né, para Vera, né, vamos para real aqui ver se isso funciona mesmo. Então, o que eu fiz? Eu criei uma aplicação web vulnerável, né? Eu não criei, na verdade, eu peguei uma aplicação já existente, que é o Drupal, né? Uma versão dele antiga aí de 2 anos atrás, 3 anos, 2018 mais ou menos. Tem uma RCE, que é a RCE do Drupalgeddon 2, né? É a versão 8.50, se eu não me engano, né? E aí eu criei um cluster e subi essa versão desatualizada, né? Não é nada customizado, tá? Essa versão do Drupal existe, essa vulnerabilidade existe, eu não fiz nada inventado aqui, tá? É uma aplicação real que provavelmente você vai encontrar a versão dela ainda sendo utilizada em algumas aplicações aí, tá? Ela é de 3 anos atrás, não é tão antiga assim, né? Beleza. Criei a aplicação web, né? Agora vamos explorar, né? E aí, né, para explorar essa aplicação, eu utilizei o exploit já existente, né, do Drupalgeddon, né? Tem aí no GitHub, tem no Metasploit, tem em vários locais, tá? O que mais funcionou, que foi mais estável para mim durante os meus testes, foi esse desse GitHub aí do Dreadlocked, tá? E aí utilizei, basicamente, rodar o exploit em Ruby, passar um endereço da aplicação, né? No caso lá, o endereço do load balancer, porque eu utilizei um load balancer para expor a aplicação para a internet, né? Fora do meu cluster, né? E aí pronto, e aí consegui a shell, rodei um comando e já estou dentro, caí para dentro, né? Uma outra forma de você explorar também, né, um cluster Kubernetes, que eu não falei ainda, eu falei mais da aplicação web exposta, é
até o ano passado era o Exposed Dashboard, né? O Kubernetes vinha por padrão com um dashboard instalado, né? E no começo esse dashboard não tinha credencial para você acessar, né? Não tinha nenhuma proteção. Depois eles ainda colocaram o token para acessar e agora retiraram esse dashboard por default. Se você quiser esse dashboard, você tem que instalar, né? Que é basicamente um dashboard de gerenciamento ali do seu cluster, tá? Só que as credenciais que ele tem são credenciais de admin no cluster. Então, quem compromete o dashboard praticamente tem admin dentro do cluster, a mesma coisa que root dentro de uma máquina, tá? E agora, hoje em dia, também o mais comum é o Kube API Server, né? Então, se você for no Shodan aí, que até hoje estava em promoção aí por $4, quem não conseguiu comprar, né, perdeu, tem que esperar, ver se na Black Friday vai ter de novo, né? Mas se você for no Shodan hoje, você consegue mapear, né, os Kube API Server expostos para a internet ou os Docker Daemon API Server também expostos para a internet, né? Então, o Kube API Server, por padrão, ele roda na porta 6443 e nos serviços gerenciados, pelo menos no EKS, ele roda na porta 443, né? Então, e por default, no EKS, esse endpoint é público, né? Então, se você identificar lá, por default, quando você cria um cluster no EKS, esse endpoint, se alguém achar ele pode bater e fazer requisição. Obviamente que não vai ter permissões, pode não ter permissões de acessar o cluster ou criar containers, porque vai ser sem um token, sem uma conta, sem uma credencial válida, né? Mas vai poder identificar que tem um Kubernetes rodando ali, vai poder identificar a versão do Kubernetes, né? Então, muito cuidado com isso aí. Então, por exemplo, né? Como é que eu sei que isso daqui, né, é um Kubernetes que está rodando, né? Para cá, a única coisa que pode me dizer aqui, né, é a porta 6443, né? Já é suspeita, não quer dizer que é certeza, mas já é suspeito aqui para mim, tá? E aqui na segunda, né, rodando no EKS, ó, a gente pode ver que o meu endpoint lá, o meu API Server, ó, já tem o nome na própria URL aqui, ó, CA Central, né, Canadá e EKS. Então eu já sei que aqui é um cluster EKS, certo? É um API Server. Isso aqui normalmente é público, por isso que eu ocultei esse daqui, porque ainda tá válido isso, né? Então esse aqui não, esse aqui tem um security group, está tranquilo, pode tentar bater aí. Então, assim, a ideia peguei, né, através de um Exposed Dashboard ou de um API Server exposto ou de uma vulnerabilidade RCE ou injeção de comandos na aplicação web, beleza. Consegui acesso, isso é o básico, né, de exploração de aplicações web, básico OWASP Top 10. Tá. Mas agora, o que eu posso fazer? Estou com um shell ali no container, no pod ali, o que eu posso fazer, né? Então tem algumas ferramentas aí que já foram criadas, aí já podem ser utilizadas para você fazer esse tipo de ataque, até mesmo se você não conhecer muito de Kubernetes, né? Mas saber que quando estiver fazendo um pentest ou um bug bounty, você se deparar com um ambiente desses, né? Que é um ambiente complexo, como eu já falei. Então, o pessoal aí da Aqua Security desenvolveu uma ferramenta aí, o KubeHunter, que foi feita em Python, se eu não me engano, né? Ele procura por vulnerabilidades, né, e mais configurações ali em cluster Kubernetes, né? Então, ele foi desenvolvido ali pela Aqua Security, ele é feito em Python, você praticamente só passar, baixou a ferramenta, só passar a URL do seu API Server, e ele vai verificar aí, ele já verifica hoje em dia 37 vulnerabilidades ou misconfigurations ali, né, falta de boas práticas no seu cluster, né, já pode dizer para você se que tem de falha ali, né, então se você não conhece muito Kubernetes, ele já te ajuda nessa automação aí. Beleza, né, isso é só um apoio, não quer dizer, né, não dependa de ferramentas para você fazer seus testes, né, entenda o que você está fazendo, faça manual e tudo mais, beleza. E aí eu já falei aqui, né, eu posso fazer dentro de um container, dentro do pod, eu posso fazer um reconhecimento interno, né, inspecionar aí as variáveis de ambiente, então rodando esse comando aí, né, env pipe grep-icube, eu já vou ver as variáveis de ambiente do meu Kubernetes. O service account, né, a conta de serviço o token da conta de serviço, na verdade, fica nesse diretório aqui que eu falei que eu não lembrava antes, aqui, ó, var run secrets kubernetes.io service account, e tem acho que um /token, e a ferramenta, né, no GitHub aqui também, open source,
que é bem interessante, né? Am I contained, né? Ele está perguntando para ele mesmo, né? Então, se você, né, quem conhece inglês, am I contained, né? Eu estou contido, né? Eu estou num ambiente containerizado, né? Então, você roda ela dentro do seu ambiente containerizado, né? Baixa lá, faz um curl da ferramenta no GitHub, salva lá no tempo e já executa dentro do pod, dentro do container que você está, e ele já vai fazer essa introspecção de container, vai dizer para você se você está dentro de um ambiente containerizado e tudo mais, qual é a container runtime, se é Docker, se é Kubernetes, ele vai mostrar lá Cube, tudo mais. Eu não tenho um print dela aqui, mas ela é bem fácil de rodar você estando dentro de um container, tá ok? E beleza, e tá, eu fiz isso daí e tal, reconheci, tô dentro de um ambiente, né, um cluster, mas que mais eu posso fazer aqui, né? Então aí a gente vai para a brincadeira, né? Para a brincadeira interessante, começa a ficar interessante aqui, né? A parte de escalada de privilégio, ou post-exploitation, ou persistência aí, né? Então, dependendo daquelas permissões, esse token aqui, o Service Account Token, né? Que eu disse, ele é salvo, ele fica salvo por padrão em todo, opa, beleza? Em todo cluster, em todo pod do seu cluster, certo? Ele fica lá. E daí, então, você pode pegar ele, utilizar ele para fazer requisições para API Server, né? Então você vai saber as permissões aí. Acho que você não tá no mudo aí, Felipe. Valeu. Beleza. Então, isso aí daí, tipo, dependendo dessas permissões que você tem, que aquele pod subiu, né, com aquelas permissões, com esse token da Service Account, né, então você pode talvez requisitar, né, tem uns API endpoints que você pode perguntar, can I do this, can I do that, né, tem um kubectl, can I, ou no próprio API endpoint lá do API Server perguntar, eu posso fazer isso com essas permissões, com esse token, né, sim ou não. E aí, beleza. Tô acabando, viu? Tô acabando. Não precisa fazer pressão, não. Esse comandinho aqui, tá? Do Duffy Cooley, né? Ele escreveu aí isso em 2019, né? Ele agora trabalha na Apple, já palestra sobre segurança de Kubernetes há muito tempo. É um cara bem legal, tem umas palestras bem legais aí, recomendo darem uma olhada, né? E ele basicamente, né, esse comando aqui, kubectl, que eu posso baixar o kubectl para dentro do meu pod, né, e instalar e rodar ali dentro também, para rodar comandos ali, não é o recomendado, mas no caso de uma invasão aqui, né, vale tudo, né? E aí eu basicamente só separei aqui, né, o que ele passa como um JSON aqui, né? Ele passa um overrides, né, ou seja, tá sobrescrevendo esse comando inicial com essas configurações aqui, né? E essas configurações me fazem eu escalar privilégio, escapar do container, né? Então vamos destrinchar um pouquinho isso daqui, porque eu acho que é importante, né? Eu sei que o tempo está curto, mas a parte de defesa eu falo rapidinho e também já falei ela praticamente na outra palestra anterior, na mais básica, tá? Beleza. Eu tô rodando o kubectl aqui, né? kubectl run root, né? Esse aqui é o nome da imagem que ele deu lá, certo? Aí, né, dash aqui restart never, né, para nunca restartar o container. O ponto .ty, né, para eu ganhar como é que eu chamo? Uma shell interativa, né? Menos rm para ele remover a imagem depois, e a imagem que ele definiu aqui, né, menos imagem lol, né? Que até a galera foi ver e realmente existe uma imagem LOL lá do League of Legends. Beleza, isso não importa. Não tem nada a ver com a imagem do League of Legends aqui. E aí ele passa os overrides. Aqui, override é sobrescrever. Né? E sobrescreveu com esse JSON aqui. Então eu vou para cá, que é esse JSON aqui que está aqui também, é o mesminho, tá? Então, ele faz esse, né, sobrescreve os valores padrões aí desse comando com esses valores aqui, né? Então, primeiro a gente vê aqui o host PID igual a true, né? Alguém chuta aí que seria isso? Alguém que está na audiência aí? Na plateia? Já vi uma pergunta aqui. Esse token geralmente é fixo? Sim, o token
o token fica fixo sim, é sempre no mesmo local, né? O que vai mudar é as permissões que aquele token tem, né? Então, beleza. Então, esse PID igual a true, ele basicamente está quebrando a isolação mais fundamental, né? Mais fundamental dos containers, né? Ou seja, eu estou dizendo que esse meu container, né, vai ter o PID do meu host, né? Então, vai deixar a gente ver todos os processos como se eu tivesse dentro do host, né? Então, já quebrei ali, né, já matei o isolamento principal dos containers, tá? Daí eu vou ter ali containers, né? Eu vou definir aqui uma imagem. Aqui é a imagem que ele vai realmente utilizar, um Alpine, né? Que é um Linux reduzido ali, bastante utilizado aí para fazer deployment de aplicações em ambientes containerizados, né? E aí o comando que ele vai rodar, né? Olha só, para quem manja de Linux aí, vamos ver quem realmente tem LPI, né? Então ele vai usar esse comando ncenter, né? Ncenter vai trocar, né? Vai trocar para um namespace, um mount namespace diferente, né? Então ele vai trocar isso daí, vai passar ali, né? Qual deles, né? Qual namespace? Ele vai dizer qual tiver o PID, né? O PID igual a 1 estiver rodando, né? Aqui vai ser o host também, o host mount namespace, né? E aí daí ele vai rodar o bin bash, tá? Isso daí, certo? Basicamente é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, isso mesmo. Beleza. Então aí, basicamente eu já escapei, né, do meu cluster. Estou com acesso ao host, no caso aqui, como eu comprometi uma aplicação que estava rodando no Worker Node, eu tenho acesso à instância do meu Worker Node, né? Eu ainda não tenho acesso no meu Master Node, mas isso também eu posso conseguir, né? Isso não funciona em todo o ambiente, tá, pessoal? Isso principalmente não funciona no OpenShift, que é uma versão do Kubernetes aí da Red Hat, porque ele já tem umas proteções. E também cuidado ao tentar brincar com isso num ambiente gerenciado, né, num EKS da vida, porque eles têm também algumas proteções, você pode acabar quebrando o seu cluster. Então não faça isso num cluster de produção, né? Se quiser brincar, faça num cluster de teste aí, obviamente, tá? Beleza, então aí depois eu escapei, né? E aí o céu é o limite, tá? Eu posso fazer o que quiser ali, né? Game over, tá? Beleza, então só para a gente finalizar aqui, antes que o Felipe me expulse, né? Como é que eu posso proteger o meu cluster, né? Como é que eu posso, né? Não é o Kubernetes, não é seguro por default, por padrão, né? Onde é que eu começo, né? Então a gente sabe que não, a gente já viu aqui que a segurança do Kubernetes, apesar de ter melhorado bastante nos últimos anos, nas últimas versões, né? Eles lançam 3 a 4 versões por ano, né, do Kubernetes, normalmente é trimestral e tal, a cada 4 meses, cada quarter, né? Ainda não é seguro por default, ainda não podemos dizer isso, né? Então, por onde começar, né? Primeira questão e mais básica, né? Para quem tem o Shodan aí, quem conseguiu a licença do Shodan, não estou ganhando nada, nem fazendo promoção, nem nada, tá? Nem ganhando comissão. Mas a primeira coisa que você pode fazer é verificar se você tem um Kubernetes, um cluster rodando no seu ambiente, na sua empresa. Pô, verifica se não está exposto, né? Tenta acessar de fora da rede, faz uma requisição. Se aparecer isso daqui, já se preocupa, né? Eu fiz uma requisição curl bem simples no IP do meu API server, né? E recebi esse JSON aqui de resposta, né? E aí a gente pode ver que aqui embaixo tem um código 403, né? Para quem sabe aí de web, HTTP, 403 é o quê? Forbidden, né? Ou seja, eu fui bloqueado, né? Forbidden, tá aqui a razão, né? Proibido de acessar. Por quê? Porque eu não passei nenhuma credencial, eu fiz um acesso anônimo, né? Um acesso sem credencial, não autenticado, então eu não posso acessar o caminho aí, o barra, né? Desse API endpoint, mas eu já vejo aqui que tem, né? A versão da API do cluster, e isso aqui, essa resposta padrão, né? É comum, né? Típico de um cluster Kubernetes, então eu já sei que ali tem um cluster Kubernetes, que aquilo ali é um API endpoint, né? Um API server, né? Então, isso aqui não pode aparecer para mim. Eu tenho que fazer a requisição externa e
não voltar nada, dá erro, dá timeout e tal. Se esse erro aparecer para você, você está acessando o ambiente de externo, né, de fora, e seu cluster o seu API endpoint não era para estar exposto, né, isso já começa daí, já tenta fechar, né, e reduzir a superfície de ataque, limitando a exposição do seu ambiente, né. Outra coisa que você pode fazer, né, é dar uma olhada no CIS, né, o Kubernetes Benchmark, né, que é um documento, um guia de boas práticas aí do pessoal da CIS, né, que é o Center for Internet Security. Eles lançaram lá esse documento, tem para o Kubernetes unmanaged, né, não gerenciado, e tem também para EKS e eu acho que DKI, deve sair para AKS em breve, se não já saiu. Então ele tem lá várias recomendações de segurança de boas práticas para você aplicar no seu cluster, né? E aí ele foi desenvolvido aí pelo Rory McCooney, que agora era do NCC Group e agora está na Aqua Security, e a Liz Rice, que era da Aqua Security e agora está na Isovalent, tá? E alguns outros contribuidores aí, né? E tem alguns específicos para EKS de QI, como eu falei, né? É um documento grande, ele é extenso, ele assusta um pouco quando você baixa o PDF, mas é porque ele é bem detalhado e ele diz assim, para cada recomendação, cada boa prática, ele diz para você como você detectar se está ou não configurado do jeito que deve ser, né? Qual o resultado que você deve esperar ali para o seu cluster saber se está em compliance com a recomendação e o que fazer caso não esteja em compliance, qual comando rodar para, né, garantir que está em compliance ou não, né? Então ele tem mais de 120 verificações de segurança para o seu cluster de Kubernetes. Obviamente isso é um trabalho, né, braçal, né, é um trabalho difícil de fazer manualmente, né, a gente chama, digamos, perdoando a palavra, é um trabalho de corno, né? Então, para a gente não fazer isso, criaram, né, a ferramenta aí, o KubeBench, que também é da Aqua, só que ela é desenvolvida em Go, e ela basicamente faz o que o CIS Benchmark faz, só que de forma automatizada. Você roda o KubeBench no seu ambiente, passa o seu API endpoint lá, o seu cluster, e ele já valida com a série de controles, né, do CIS Benchmark, se diz se você passou, né, falhou, ou passou, ou dá um warning ali que tem alguma coisa que não está correta. Tá? Aqui é só uma telinha do KubeBench, um resultado para vocês e tal, beleza. E finalizando quase, acho que já tem mais alguns slides só, a gente pode fazer também, para garantir a segurança, né, a gente tem falado bastante aí de supply chain attacks, né, teve o SolarWinds, ontem teve o caso do cara que tentou instalar um backdoor dentro do repositório lá do PHP, né, então tudo isso a gente tem que cuidar, né, então eu também tenho que cuidar as imagens que eu estou colocando no meu cluster, né, antes de colocá-las no meu cluster eu tenho que cuidar, saber se elas estão seguras, se não tem nenhum malware, nenhum backdoor, nem nenhuma vulnerabilidade, nenhuma falha de configuração, né? E daí eu posso usar alguma dessas ferramentas aí, que são normalmente scanners de imagens, tá? Todas elas aqui são gratuitas, ou tem uma versão free e tal, não são, pelo menos a Snyk e o Smart Check não são open source, mas são gratuitos, você pode pegar um trial ou uma licença free lá criando uma conta, e você pode utilizar isso para escanear seus containers, tá? E uma outra coisa é no runtime, né? Que depois que meu container está rodando naquele ambiente, tal, está funcionando, como é que eu faço para ver se alguma coisa mudou, se alguém invadiu, né? Como eu fiz aqui na demonstração, né? Invadindo a aplicação, invadindo o container por RCE e executando comandos estranhos e tal. Como é que eu detecto isso, né? Então a gente tem, né, o Runtime Protection, né? O Runtime Protection de ambientes containerizados, né? A ferramenta mais indicada, se eu não me engano, é uma das únicas, poucas que existem, né? Mas a que é parte da CNCF é o Falcon, né? Que foi doado, é um projeto doado aí pela galera da Sysdig, né? Quem não sabe quem é a Sysdig, eu recomendo dar uma olhada. É uma empresa muito boa aí na parte de segurança de containers. Um dos fundadores, ou o fundador da Sysdig, é o italiano Loris De Giovanni, né? Para quem já trabalhou com redes, deve conhecer ele, né? Que ele é o criador lá da libcap, né? E criador do Wireshark, antigo Ethereal, né? Ethereal, já estou revelando a idade, né? Grupo de risco, fica em casa Magno, né? Beleza, finalizando aqui.
Aí nos pods, né, na hora de criar os pods, você pode se cuidar também, gerenciando os recursos dele, né? Obviamente, se você não controlar os recursos do cara, os containers podem requisitar recursos demais, CPU e memória. Deixa eu só perguntar aí, Cabelo, como é que eu tô de tempo? Tô 1 minuto, 2 minutos? O Felipe tá na linha aí, mas o Felipe falou que tá tranquilo aí, vai, prega o pau. Tá tranquilo assim, ele já tá esperando aqui, o público também espera, mas dá uma acelerada. Tranquilo, a gente vai até as 10. Não, tranquilo não tá não, o Felipe já tá aguardando já. Não, tô brincando, tô finalizando, beleza. Beleza, mestre. Aí, além disso, além do Resource Quota, né, limitar os recursos, você tem também um negócio chamado Security Context, né, um contexto de segurança, onde justamente eu vou aplicar nos meus containers, nos meus pods ali, algumas configurações, né? No caso aqui eu tenho Allow Privilege Escalation igual a false, né? Ou seja, não permitir a escalada de privilégio, né? Que o processo filho, né, obtenha mais privilégio que o processo pai, né? O read-only root file system e run as non-root, né? Então, todas essas são só alguns exemplos, tem muitas outras, tá? Tem que dar uma olhada na documentação também. E, além disso, eu tenho algumas funcionalidades de segurança, né, do Linux, do kernel do Linux, que eu também posso aplicar aqui, né? O Docker usa bastante isso, só que tem que se ligar que mesmo que você esteja rodando com a runtime do Docker no seu cluster Kubernetes, ele não herda isso por padrão, né? Você tem que aplicar também no seu cluster Kubernetes, né? Então, esses três aqui são Secomp, AppArmor e SE Linux, né? São algumas funcionalidades aí de segurança do kernel do Linux que você também pode aplicar no seu ambiente. Antigamente tinha a Pod Security Policy, ela já está sendo depreciada também, deprecated, tornada obsoleta, sei lá como queira traduzir. E o pessoal está trabalhando numa nova funcionalidade, numa nova feature, né, para substituir essa Pod Security Policy aí, que ela nunca foi para GA, né, para General Availability aí. Mas a funcionalidade dela era basicamente que você poderia fazer um Security Context, né, que eu mostrei no slide anterior, ou seja, eu poderia limitar os recursos, aplicar esse Security Context e aplicar essas funcionalidades aí de segurança do Linux, tudo em um local só, né? Definir tudo em um local só e aplicar todo o cluster, aplicar no meu cluster inteiro, né? Mas tem alternativas, né? Tem alternativas aí. Então, tem duas ferramentas que você pode utilizar para fazer esse controle de política e do que pode entrar, né? O que a gente chama de Policy as Code, né? Política como código, né? O que pode entrar no meu cluster ou não, ou seja, na hora que o API Server recebe uma requisição de criar um novo pod, ele vai ver se aquele pod, se aquele ambiente, aquele container está em conformidade, está em compliance, né, para ele ser executado no meu cluster, tá? Então, um dos mais conhecidos aí é o OPA Gatekeeper, né? OPA quer dizer Open Policy Agent, e o Gatekeeper é a implementação do OPA focado em Kubernetes. O OPA ele já é mais genérico, ele serve para ambientes em nuvem, em geral e tudo mais. Ele utiliza a linguagem, né, a sintaxe Regal, né, que você pode definir as suas políticas utilizando a sintaxe. Marcos, e tem também... A gente já está estourando, agora está estourando mesmo, agora a gente precisa dar uma aceleradinha aí, beleza? Obrigado, então, aí, beleza, desculpa beleza. aí. Então, não, tranquilo, eu vou finalizar aqui só os básicos, beleza. Só o último slide aqui, depois eu deixo o slide com vocês. Essa palestra também está disponível em inglês, tá, pessoal? Lá no meu blog e tudo mais, beleza? Então, só para a gente finalizar, concluir aí o básico, atualizar sempre o seu ambiente Kubernetes, como eu falei, sempre sai novas versões, né? Não utilizar o cluster admin para seu trabalho diário, né? Trate ele como root, tá? E, se você puder, utilizar um serviço gerenciado, aí AKS, EKS e o DKI, né? E dar uma olhada nesse CIS Kubernetes Benchmark, tá? Que tem bastante boas práticas aí. E basicamente é isso. Desculpa aí ter passado do tempo e não ter dado para concluir, mas eu acho que tinha que dar essa introdução tem muita gente que eu acho que não conhece. Fica aí as referências para vocês, esses slides eu posso passar e estou disponível para perguntas aí no chat para não tomar muito tempo aí do Felipe. Obrigado.